Boa noite, irmãos. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Eu peço que você que está na sua casa, eu peço que você entre neste momento de adoração, atraia a presença de Deus no seu lar, amém? Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Imutável é. Imutável é. Te adoramos, te adoramos. Ninguém é como tu, Jesus. Ninguém é como tu, Jesus. Te adoramos, Pai. Te entronizamos, Deus. Ninguém é como tu, Jesus. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, grandioso
tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos.
recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça. Sim, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em ti, Jesus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Você que está em casa, te cumprimento com a paz de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que nessa noite seja uma noite onde você possa receber do Senhor. E você que está em casa, então, gostaria que você permanecesse ouvindo a palavra, sem arrumar outros afazeres, porque muitas vezes nós estamos em casa e vamos assistir, não é uma simples live. Nós vamos pregar a palavra do Senhor, e às vezes você fica ouvindo e fazendo algumas outras coisas, e às vezes você perde alguma coisa que perde o sentido no final. Então eu convido você, irmão, a estar aqui com a gente, ligado, sentado aí, ou em pé, mas reunido com a família para ouvir a palavra, como se você estivesse no culto, para que você seja abençoado. Então eu convido você para que nessa noite a bênção do Senhor entre na sua casa. E nós queremos começar orando. Estamos vivendo um tempo de grande luta, de grandes batalhas, e nós precisamos orar para que essa palavra dessa noite seja uma palavra que preenche o seu coração. Nós não estamos juntos a semana toda, nós ficamos distantes um do outro. Então que essa palavra venha de encontro com a sua necessidade do momento. Então convido você a estar orando comigo agora nessa noite. Senhor amado, em nome de Jesus, nós estamos iniciando aqui, Pai, mais um culto. E nós clamamos a Tua presença, que essa palavra venha fluir no coração de quem está ouvindo hoje e no coração de quem vai ouvir ainda daqui a algum tempo. Mas que essa palavra venha de encontro com a necessidade desses nossos irmãos que estão em casa, afastados da comunhão, mas junto do Senhor e unidos num só Espírito. Por isso, em nome de Jesus, nos abençoe e venha nessa noite nos abençoar. Em nome de Jesus. Amados, o que eu vou falar com vocês nessa noite não é coisa boa de se ouvir, não. No sentido de que o tema da palavra sugere algo que você fala, eu não quero mais ouvir sobre isso, eu ligo a televisão, só fala sobre isso, e não dá mais para ouvir, porque o tema que eu coloquei nessa noite é: a morte não anda sozinho.
não temos como evitar de falar uma palavra como essa, porque é o que nós estamos mais vivendo nesses dias e ouvindo essa palavra. Nós ligamos a televisão e é isso que ouvimos. Então você talvez, quando eu comecei e dei o tema, você já falou, chega, já deu, não dá mais, não quero mais ouvir falar sobre isso, mas eu queria te convidar a permanecer, porque eu quero falar sobre a morte, sim, mas quero mostrar que Deus está acima da morte. Então eu te convido nessa noite a estar junto conosco e participar, e que essa palavra venha a ser edificante na sua vida, e amanhã você poderá também usar na vida de pessoas. No último dia 10 agora de março, nós temos um grupo de família, e lá no grupo de família colocaram uma coletiva do prefeito de São Paulo, no qual o tema é: prefeito de São Paulo tranquiliza a população. E aí então eu fui assistir, e lá o prefeito nessa coletiva estava dizendo assim, nessa tranquilização da população de São Paulo: já compramos 38 mil urnas funerárias, adquirimos 3.000 IPIs para os funcionários do cemitério, compramos 15 mil sacos reforçados para deslocamento de corpos, abrimos 13 mil novas valas e compramos 8 câmeras refrigeradas que cabem 1.000 corpos. E aquilo foi assim impactante, e eu levei na brincadeira. E até achei, né? Como que você pode trazer uma notícia dessa como se fosse algo de satisfatório para a população? Não tem nada de satisfatório nisso que nós vemos. São coisas relacionadas à morte e ninguém acha graça. E aí então eu coloquei no texto, brincando com o texto, né? Eu coloquei, escrevi embaixo, né? Desse comunicado para a família, né? Antes, de vez em quando, eu ouvia falar sobre ela, mas às vezes até esquecia que ela existia. Mas agora ela nos ronda cada vez mais perto. E aí eu escrevi assim: sai morte, que ainda estou forte. Eu fiz uma brincadeira ali com os irmãos, né, do grupo familiar, mas não houve nenhum comentário. E não houve comentário porque, na realidade, ninguém quer falar sobre morte, ninguém quer brincar de morte, e até ignoraram ali o meu comentário, né? Então, é porque nós estamos já até nos acostumando com isso. Essas notícias como essa que o prefeito deu, nós já achamos que é normal, mas não é normal. Não é uma coisa que a gente deva se acostumar com isso. Quando se cai um avião e mata todos os que estão dentro desse avião, um Boeing aí ocupa aí 200 passageiros, 230 passageiros, e há um noticiário mundial que caiu um Boeing em tal lugar e morreu mais de 200 pessoas. É um escândalo para o mundo. O mundo fica impressionado. Mas hoje o que nós vemos é, em São Paulo, chega a cair 3 a 4 Boeing por dia, né? Aliás, em São Paulo não, no Brasil. Não, São Paulo mesmo, que a última vez que eu estava vendo aí, deu 1.000 e poucos mortos num só dia. Então, dá 4 Boeing de gente que morreram, e nós ouvimos uma notícia dessa e não nos abala mais. Estamos esperando todo dia a morte pelo Brasil, e hoje morreu 2.200, hoje 3.000, e assim nós estamos acostumados com isso. E nós não podemos nos acostumar com isso, não. A morte é algo assim que tem que nos escandalizar, tem que nos preocupar. Então, por isso, nessa noite, nós queremos então falar sobre isso, para que você possa pensar mais sobre isso, porque é muito fácil da gente morrer. Eu gostaria de compartilhar um texto com você, que está em Eclesiastes, no capítulo 7, nos versos 2 e 4. Eu vou esperar um pouquinho você abrir a sua Bíblia, para que você acompanhe comigo. Eclesiastes, capítulo 7, do 2 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor:
É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. No 3, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas a dos tolos na casa onde há alegria. Amém, amados? Senhor, é através dessa palavra que eu quero que o Senhor fale com essas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Por isso eu te peço discernimento e entendimento, e na colocação dessa palavra também, me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nós vemos aí, nos versos 2, que é onde nós iniciamos, diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Eu sei que se eu colocar essa palavra diante de pessoas, vira até um motivo de chacota. Porque se eu te convidar, você, irmão, que está aí sentado no seu sofá, para um churrasco ou para um velório, qual que você preferia ir? Eu tenho certeza que você preferia ir num churrasco. Então as pessoas, na realidade, sempre querem estar aonde o seu coração se alegra. Mas aonde o nosso coração se alegra, torna-se ele mais insensível. Porque nós não pensamos na vida, não analisamos, é isso que esse texto diz. E quando nós vamos a um velório, nós pensamos na vida, nós entristecemos, nós pensamos de como seria nós. Muitas pessoas que estão num velório, que às vezes não são de pessoas queridas, elas estão ali, estão chorando, muitas vezes não é nem pelo morto ali, ou daquele conhecido que ela procurou, mas às vezes é de pensar, hoje é esse morto, mas amanhã é eu, ou amanhã é meu pai, é minha mãe. E isso traz então uma tristeza e uma preocupação no nosso coração. Mas aqui nesse texto também diz que quando nós estamos participando de um velório, o nosso coração está triste, isso leva o nosso coração a se tornar mais sensível. Diz aí que quando se está em um velório, você está triste, mas quando você fica triste, o seu coração melhora. Os vivos devem levar isso a sério. Nós brincamos com a morte, nós muitas vezes não pensamos na morte, mas ela está a cada dia bem próximo de nós. Quantas vezes você passou por situações que você foi livre da morte? Nós estamos vivos hoje, mas de repente você cai um tombo e morreu e acabou. Pessoas que você conversa hoje, amanhã você está no velório delas. Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Então, nesses dias nós temos visto que não é nem permitido a ir em velório e também não é permitido a ir em festa. Mas você, quando vê as autoridades investigando por aí, eles pegam muita gente fazendo festa. E eles vão lá e acabam com a festa daqueles que estão lá comemorando, festejando, vivendo a vida. Sendo que nós estamos em lockdown, está proibido de fazer isso, mas você nunca vê a polícia chegar num velório e espalhar as pessoas e dizer, não pode ficar aqui. Vocês têm que ir embora. E tem velório hoje, está acontecendo, mas as pessoas já vão para o cemitério, ou vão velar as pessoas por mais rápido que seja. Eles vão até lá, mas se mantêm distância. Eles estão distantes um do outro, porque ali o coração deles está firmado em pensar sobre a morte, o que acontece quando morremos. Então, você não vê a polícia chegar num velório e desfazer um velório, mas em festa é bastante comum isso acontecer. As autoridades estão muitas vezes desfazendo as festas que existem, mas na realidade os tolos preferem estar fazendo festa num tempo onde a morte está cada dia mais próximo de nós. Há pouco tempo atrás estavam escolhendo os mais velhos, mas hoje não tem mais isso. A morte está bem próximo de nós, não escolhe só os mais velhos, jovens também estão morrendo. Agora, diante da situação que nós estamos vivendo, nós ouvimos falar que tanta gente morre e nós nos tornamos insensíveis a isso, porque não estamos mais podendo ir em velório. Nosso coração
se torna insensível, porque nós não estamos mais ouvindo o choro das pessoas no velório. Então, quando nós sabemos que alguém próximo morreu, diz, não vai ter nem velório, vai ser rápido. De lá já vai direto enterrar, só para 10 familiares que podem estar. Então, isso tira de nós a sensibilidade, porque nós estamos distante. E aí nós não estamos indo na casa onde há luto. A Bíblia diz aqui que é melhor a casa onde há luto. Mas na casa onde há luto não está podendo entrar, não está podendo ir. E como nós não estamos indo, nós deixamos de sentir o que as pessoas sentem quando perde um ente querido. A morte é muito fácil de entender quando é na casa dos outros, quando é na família dos outros. Mas quando é na nossa família, nós não compreendemos. Mas quando nós estamos liberados a ir na casa do luto, lá nós pensamos na nossa casa, na nossa família, e lá nós entendemos o que sente uma pessoa quando perde algum querido. Em raros momentos, quando se perde alguém muito querido, você pode ir lá, com poucas pessoas, se ele for íntimo, então você vai lá, e aí você pode então participar por pouco tempo. Antes nós ficávamos aí, dependendo do ente querido que foi, 24 horas velando, passava a noite. Então naquela noite você via choro, você ouvia as pessoas gemendo, passando acordado. E você, se estava lá, você via o sofrimento que era, ficava olhando para um caixão onde havia uma pessoa que até um dia anterior estava com vida. Então isso nos leva a pensar sobre a morte. Mas, na quarta-feira, eu fui à casa onde havia luto. Morreu um dos nossos pastores e eu estava lá no cemitério. E ali no cemitério, eu, diante daquela cerimônia rápida, que não durou, creio que mais de meia hora, e o caixão, assim que chegou, já foi levado do carro direto para o túmulo. E ali estavam os familiares, os amigos, todos juntos ali esperando aquele momento. E ali eu pude ver o que é estar na casa onde há luto. Eu pude sentir na pele. Eu estava preparando essa palavra e eu pude então sentir na pele o que é que aquelas pessoas estavam sentindo. Eu via a mãe gritar: filhinho, por que você está indo embora? E aqueles gritos naquele cemitério que passava a distância. E a gente ouvia aqueles gritos, e às vezes chegava a ouvir até gritos de outros velórios que estavam acontecendo, pessoas passando mal em outros velórios ali, porque havia realmente muitos enterros nesse dia. Então eu pude ver uma mãe que gritava pelo seu filho, que ela estava lá enterrando o seu filho. Eu vi a viúva que dizia: e agora? Você vai me deixar sozinho? E os nossos planos, como é que vai ficar? A gente tinha combinado tanta coisa. E a viúva começou ali a colocar aquelas palavras que não tinha como não se emocionar. De ver tamanha era a tristeza naquela casa, naquela família. E de repente eu vejo um dos filhos que rodeou ali o carro funerário. E ele estava em volta assim. E eu olhei e não entendi quem era o rapaz, que eu não conhecia, mas era o filho daquele que havia morrido. E ele começou a rodar assim, e de repente ele não aguentou e ele abriu a porta do carro funerário. E de repente ele olha lá e viu o caixão do pai. Ele caiu num desespero, num choro, que era muito difícil de você ver aquela cena e não se emocionar junto com esse filho. E ele, quando ele olhou aquele caixão, ele chorava desesperadamente e chamava pelo pai. Então tudo aquilo ali estava vendo na casa onde havia luto. E de repente ele fala assim, meio que delirando, ele falava assim para as pessoas que estavam do lado dele, o consolando: ele vai sair dali andando, você acredita? Não, ele está vivo, ele vai sair dali. Porque nós temos dificuldade para aceitar a morte quando ela está bem perto de nós, quando está na nossa casa. Há uma luta muito grande. E nós vemos então, quando nós estamos na casa do luto, nós vemos aquela situação
E você se coloca naquela posição. Você fala, bom, um dia vai ser eu aqui, ou um dia vai ser alguém que eu amo aqui. Como que eu vou enfrentar essa situação? Como que eu vou passar por essa situação? Então a morte, ela pode chegar a qualquer momento na vida de qualquer pessoa, muito rápido. De repente tem gente que morre no banho, tem gente que vai passear e morre na praia. De repente você dormindo, você não acorda mais porque morreu. É um piscar de olho e a morte chega para nós. Nós precisamos pensar sobre isso. E a Bíblia diz assim, que os vivos devem levar isso a sério. Porque quando se pensa na morte, você vive de uma forma diferente. Agora, quando você não pensa na morte, a sua vida é uma vida que é como se você não fosse morrer nunca. Então, quando nós pensamos na morte, nós temos atitudes diferentes para viver. A morte, ela não faz acepção de pessoas. O lógico que um jovem, uma criança, tem muito mais chance de viver mais tempo do que um mais velho, mas também não está livre. Então a morte, ela pega uma criança, assim como pega um adulto, como pega um velho, ela está sempre nos rondando, sempre muito perto. Ela pega o rico, ela pega o pobre, ela não faz acepção de pessoas. Ela está sempre por muito perto. O bonito, o feio, o bandido, a polícia. Então, tudo isso mostra que ela nos ronda e nós precisamos sim pensar sobre ela, porque quando nós pensamos sobre ela, nós vivemos melhor, vivemos diferente. E eu quero dizer para você, se de repente eu perguntasse para você, você gostaria de morrer hoje? Certamente você vai dizer para mim que não gostaria de morrer hoje. E aí, se perguntado, você fala, não, se eu viver, depende da sua idade, você diria, se eu viver mais uns 30, 40, 50, estaria bom demais. Mas eu digo para você, será que quando chegasse esse tempo, você ainda assim diria, chegou o meu tempo, tá bom, vou embora? Não. Você pergunta para uma pessoa bem idosa, se ela gostaria de morrer. Não, ela está lutando pela vida. Muitas vezes com sofrimento muito grande, com dificuldades de respirar, de viver. Mas ela quer viver, porque nós queremos viver, porque nós tememos a morte, porque nós não queremos saber sobre a morte. Mas ela é algo que nós devemos pensar sempre, porque é como eu estou repetindo continuamente, quem pensa na morte vive melhor. Quem pensa na morte tem dias melhores. Então eu digo para você que nós devemos pensar sobre isso, porque isso pode mudar o seu convívio familiar, pode mudar o teu jeito de viver na sua vida, o teu jeito de trabalhar. E eu quero contar para você uma história de um homem muito bem sucedido. Um homem que tinha a sua vida realizada, muito dinheiro, mas ele gostava muito de se ocupar para ganhar muito mais dinheiro ainda. E eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nessa noite, você não precisa de dinheiro para viver. Você não precisa de dinheiro para sobreviver. O que você precisa é o que o dinheiro pode oferecer para você. Porque muitas pessoas conseguem guardar e juntar tanto dinheiro que não desfruta nem de uma roupa boa, porque precisa guardar dinheiro. Então não desfruta do que o dinheiro pode oferecer, mas desfruta de guardar e reter. Tudo isso, do dia para a noite, tudo acaba, num segundo, num piscar de olho. Então quero lembrar de você, um certo homem muito bem sucedido, um certo dia a morte se apresentou a ele, e ele disse assim, quem é você? E ela disse assim, eu sou a morte. E ele disse, e o que você quer? Ela disse, eu vim te buscar. Me buscar? Agora que eu estou vivendo numa boa, agora que eu estou muito bem de vida, e que eu tenho muito dinheiro, você vem me buscar numa hora dessa? Ela disse, sim, eu vim te buscar.
E ele disse: e a minha família? A morte disse: a sua família vai ficar, eu vim buscar você. E ele disse: vamos negociar então, me dá mais 15 anos de vida. A morte disse: que é isso? 15 anos é uma eternidade, não posso te dar, vim te buscar. Aí ele disse: então me dá 10 anos de vida. 10 anos de vida é muito tempo, não posso te dar. Então me dá 5 anos, 5, fechado, 5 dias. E aí quando a morte falou isso, a morte desapareceu e ele cuidou de viver esses 5 dias de uma forma diferente, de uma forma da qual ele não estava vivendo. Juntou a sua família, foi passear, se juntou a ela, pôs as suas coisas em dia, em ordem, e viveu com a família por esses 5 dias. Passando 5 dias, esse homem morreu. E depois da morte dele, entrevistaram a esposa dele, e aí disseram para ela assim: e aí, como você está? Ela disse assim: estou muito triste, muito chateada, mas eu queria dizer para vocês que foram 5 os melhores dias que nós vivemos como família. Foi os 5 melhores dias que nós vivemos como ser humano. E eu digo até para vocês, parece que ele sabia que ia morrer, porque tudo que ele fez nesses 5 dias, ele nunca tinha feito. Nós fomos muito felizes, passeamos e curtimos algo em família como nunca havia curtido. Mas de repente veio a morte e o levou. É isso que acontece, meu irmão. Nós muitas vezes, nós achamos que somos eternos, que nós nunca iremos morrer. E aí, diante da situação, quando a morte chega, se a gente tivesse como negociar, como nessa história, com a morte, pode ser que os dias que viriam seriam dias muito melhores. Então eu digo para você assim: olha, você não tem um prazo para morrer, você não negociou com a morte, você poderá viver ainda talvez 15, 10, 30, 40 anos, mas olhe para a morte como se ela estivesse chegando sobre você, e viva hoje como se ela estivesse chegando amanhã. A sua história vai ser mudada, a sua vida familiar, a sua vida com Deus, sua vida no geral seria muito diferente, porque você sabia que você precisava aproveitar os últimos dias. Mas quando nós ignoramos a morte, nós achamos que vamos viver para sempre. Quando vê, nós vamos embora e deixamos pessoas para trás, que na realidade não curtiram, não viveram a vida, não tiveram uma vida plena e boa, sendo que podia ter, porque na realidade vivíamos como se fôssemos eternos. Mas a morte chega, e chega para todo mundo a qualquer momento. Analise sobre isso, pense sobre isso. Mas agora eu quero entrar no tema do qual nós iniciamos essa mensagem dessa noite. Porque eu coloquei um tema aqui, nessa noite, que a morte não anda sozinha. E até agora nós falamos sobre ela, mas não falamos sobre esse tema. E eu queria então dizer para você que essa palavra, que a morte não anda sozinho, ela pode entrar na sua vida hoje e servir de consolo para as pessoas que você vai se encontrar, para os seus familiares, para pessoas que um dia você vai ter que tocar nesse assunto, ou tiver que tocar sobre a morte, que essa palavra venha como consolo para a vida das pessoas. Deixa Deus te usar. Quando eu coloquei esse tema, a morte não anda sozinha, é porque, na realidade, a morte ela tem algumas amigas, se eu posso dizer assim. Ela anda com algumas pessoas, também se posso colocar assim, que quando ela chega, ela traz todas essas amigas dela para o lugar aonde ela chegou. A morte, ela traz algo para a vida das pessoas que fica permeando na vida daqueles que ficaram, e traz uma grande tristeza naquele lugar, porque a tristeza é uma das companhias da morte. Quando a morte chega, há tristeza. Quando a morte chega, há angústia. Quando a morte chega, há depressão.
quando a morte chega, há solidão. Quando a morte chega, ela traz também junto o desânimo. Quantas pessoas que quando a morte chega para um amigo, um parente, alguém muito próximo, traz uma angústia tão grande, que na realidade eu me converti, porque na época eu tinha perdido um tio, a morte chegou para um tio muito amado meu, e quando ela chegou e pegou esse meu tio, ela deixou em mim uma depressão muito grande. Então ela vem muito mal acompanhada. Os amigos da morte não são pessoas boas, colocando como pessoa. O sentimento que ela traz para o lugar onde ela chega é muito terrível. Eu falei do desânimo porque as pessoas, quando perdem um ente querido, a primeira coisa que ela quer fazer é se isolar, é ficar distante, às vezes revoltada, briga com Deus, porque chegou a revolta e instalou nela. E ela está na vida da pessoa, na vida da família. Às vezes chega o medo e traz o pânico. Tudo isso, se eu for ficar falando aqui, esses sentimentos, essas pessoas que andam com a morte, pessoas, quando eu digo pessoas, estou falando a respeito desse sentimento, colocando esse sentimento como pessoa, que é o desânimo, a angústia, a depressão e tantas outras coisas. Então, quando a morte chega, ela traz tudo isso no ambiente que ela está. Então, você que já perdeu alguém querido na sua vida, você sabe como é isso. Você sabe o que é quando a pessoa que você mais ama foi embora e você não vai ver mais. Ainda que você esteja muito firme na fé, ainda que você seja uma pessoa de Deus, a pessoa foi embora e você não vai ver mais. Então, no seu meio fica ali, permeando a tristeza, a angústia, a depressão, a solidão, o desânimo, o medo. E essa palavra veio hoje porque, com certeza, você conhece alguém que morreu. Eu conheço muitas pessoas que me surpreenderam quando disseram, essa pessoa morreu. E eu ficava escandalizado, dizia, mas como pode? Era isso, era aquilo, praticava esporte. E esse vírus que veio no meio de nós, matando milhões de pessoas, muitas vezes ela leva a pessoa improvável. E pessoas prováveis, que seria por idade, ou por alguma situação que a pessoa já não se encontra bem, com comorbidades, então ela chega e ela leva esse, leva o outro, ou às vezes deixa esse que está com comorbidades, e leva aquele que é mais jovem. E quando nós ficamos sabendo disso, nós ficamos abatidos, ficamos entristecidos. Então você sabe o que é isso, que com certeza você já perdeu alguém muito próximo. Eu queria dizer que quando perdemos então uma pessoa que está próximo, e essas amigas da morte vêm junto, elas permanecem no nosso meio, não tem como evitar, não tem como mandar embora, porque por um tempo é normal que esse sentimento permaneça no nosso meio. É normal que isso aconteça, nós temos que viver o luto, chorar, nós temos que ficar angustiado, triste, aborrecido, às vezes até fazendo pergunta, por quê? Por que Deus? Não estou entendendo. E brigando com Deus, por um tempo é permitido. Essas são as amigas da morte que andam com ela. Então eu quero dizer para você nessa noite, você que tem aí um vizinho, um amigo, pessoas que perderam gente queridas e que estão inconsoláveis, visita ela, traga uma palavra de apoio, uma palavra que possa levantar essa pessoa, porque às vezes a morte veio e levou aquele ente querido embora, e essa pessoa está inconsolável, porque essas amigas da morte, esses sentimentos que andavam junto com a morte, está naquela casa já por muito tempo. E aí não deixa então aquela pessoa continuar a vida. Então eu quero que você receba esse consolo nessa noite e passe também para as pessoas que você ama. Mostra para elas que Deus tem um propósito para essas coisas, porque para nós a vida é muito boa, mas para Deus a vida verdadeiramente começa depois da morte. Então nós podemos ficar triste, depressivo, angustiado, desanimado, nós podemos ficar aborrecido, mas depois de um tempo você tem que pegar essas amigas da morte e mandar embora.
E como é que você faz isso? A morte, quando ela chega, ela não dá descanso. Quando ela chega, ela não dá para negociar com ela, como essa história que eu contei aqui para você, essa ilustração que eu fiz. A morte, quando chega, ela não negocia. Ela chega e encerra e vai embora com aquela pessoa que você tanto amava. E eu digo para você, que está vivendo ou vive diante dessa situação, a morte, ela é implacável. Mas quando você tiver essa notícia na família, pessoas que você ama, e que chegou a morte na vida delas, eu quero que você saiba como lidar com essa situação. Diante dessa situação, você precisa, depois de um tempo, aceitar a morte para a vida daquela pessoa. Porque chegou o tempo dela. Não sabemos qual o motivo, muitos morrem por idade, e aí nós entendemos melhor. Mas quando você aceita a morte, essas amigas dela todas têm que ir embora. Agora, quando você não aceita a morte de alguém que você ama, essas amigas dela ficam na sua vida e traz vontade de suicídio, desespero, depressão, tristeza, fica sobre a sua vida. E conforme eles vão movimentando dentro da tua alma, vai te trazendo uma tristeza tão grande que muitos não resistem. E quando não resistem, faz o quê? É a morte que voltou para buscar aquele que tinha todos esses sentimentos, porque isso leva a pessoa à morte. Então não tem jeito, meu irmão. A vida continua, nós temos que seguir em frente. Graças a Deus nós estamos passando por essa pandemia, e você que está aí me ouvindo, nós estamos livres da morte, mas a morte pode chegar ainda essa noite. E eu não quero ser o pregador que você mostre lá amanhã na Cidade Alerta, dizendo assim: olha, ele ainda pregou isso ontem, em nome de Jesus está amarrado, quero viver mais tempo. Mas de repente, não é? Porque ela está próxima. Mas eu quero dizer para você que ainda que a morte venha, nós sabemos que ela existe, e nós estamos vivendo os melhores dias, porque nós sabemos respeitar que a morte vem, mas nós temos vida sobre a morte, que é a promessa que Jesus fez para nós. Jesus ressuscitou e nos trouxe vida, e é nisso que nós cremos. Então, você precisa de crer nesse Deus maravilhoso que nos promete vida após a morte. E quando nós temos essa promessa, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Então que sirva de consolo para você, para o seu vizinho, para o seu amigo, que nesses dias que a morte tem visitado tantas pessoas próximo de nós, e graças a Deus tem nos poupado, que se ela chegar, ou se ela já chegou, em nome de Jesus, nós já expulsamos ela do nosso meio, porque ela não vai vir naquelas pessoas que estão com esse sentimento e estão mandando embora agora em nome de Jesus. Então, se foi seu tio, sua tia, o seu irmão, alguém muito amado seu, tem famílias que perderam mais que uma, duas, três pessoas numa família inteira. E aí, para se recuperar disso, é só mandando a tristeza, a angústia, a depressão e solidão embora, porque senão a morte volta, e em nome de Jesus não vai mais entrar na sua vida, na sua família. Por isso eu queria encerrar nessa noite, dizendo que a morte tem muitas amigas, mas nós não temos parte com as amigas da morte. E o Senhor tem preparado para nós a ressurreição. Ainda que nós possamos morrer, nós ressuscitaremos com o Senhor. Isso é promessa dele para os nossos dias, para a nossa vida. Eu sei que a nossa época está marcada. Daqui 100 anos eles vão falar do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo o tempo da pandemia do Covid-19. Mas nós vamos passar, e os nossos filhos e os nossos netos vão contar que nós resistimos a esse mal, que Deus nos poupou a vida, porque nós temos uma obra a fazer e vamos continuar em nome de Jesus. Por isso, eu te peço, irmão, saiba que nós podemos morrer de qualquer coisa, de um acidente, mas a probabilidade hoje de nós morrermos desse vírus é muito grande. Então se cuida, irmão. Se cuida, não abusa. Vamos nos cuidar para que nós não possamos
partir desse mundo nessa época. O mundo precisa que permaneça aqui pessoas que têm a palavra do céu para dar para esse povo. Porque a angústia e a depressão está sobre as pessoas. Tem muitas pessoas que estão desorientadas, não sabem mais viver, perderam. E as amigas da morte estão em toda parte na vida dessas pessoas. Mas cabe a nós fazer a nossa parte de mostrar que o nosso Deus é um Deus que ressuscitou e nos prometeu vida eterna, para que nós possamos expulsar da vida dessas pessoas, essas amigas e esse sentimento que estão sobre aqueles que não aceitaram a morte. Então, ao invés de você ficar chorando desesperadamente por alguém que foi, e eu reconheço e deve ser normal por um tempo, mas se já faz algum tempo, a melhor coisa que você faz é aceitar e continuar vivendo, porque Deus ainda quer te usar. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor nos guarde e nos livre desse mal e continue a nos usar para que nós possamos continuar essa obra do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a tua vida nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, guarda esse povo. Abençoa, Pai, e nos livra desse vírus. Faça com que os homens, Pai, a ciência, possa crescer em sabedoria para que nós possamos, a cada dia nesse tempo difícil, não estar mais convivendo com esse vírus terrível que tem abalado a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço socorro pela humanidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe, uma boa semana a todos. Então, irmãos, como vocês sabem, a igreja continua com suas despesas, nós temos que manter essa casa, porque em breve nós estaremos todos juntos aqui, mas eu gostaria que você continuasse com a sua fidelidade, porque nós precisamos manter essa casa. Eu conto com a aliança que você tem com essa obra, em nome de Jesus. A nossa conta vai ser colocada aí embaixo e você então vai poder fazer o seu depósito e nos abençoar nessa obra que o Senhor tem sobre nossas vidas. Deus abençoe.